O problema não está no preço, na verdade. O problema é quando você não tem uma estrutura que permita que você, de repente, aumente. Então, muitos treinadores, eles acreditam que o preço que afasta os alunos, mas na prática, não é isso que acontece. O aluno não sai só pelo preço. Na verdade, ele sai quando ele não percebe valor. E aí aqui entra, tá? Eu queria deixar para vocês, eu já falei sobre isso, tenho falado sobre esse termo que é um ponto cego, tá? Então, ponto cego é aquilo que você, ele tá ali, o problema tá ali, mas você não consegue identificar. Isso acontece muito em academias, em escolas de futsal, escolas de treinamento, tá? O aluno, ele sai e ele acaba, por diversos motivos, não revelando o motivo, o verdadeiro motivo. Então, você tem que ter um estudo para, de repente, fazer uma análise e descobrir aí é, por qual motivo aqueles alunos estão saindo, tá? É por causa do treino? Seria por causa do valor? Questão de horários, a questão da estrutura que você oferece? Existe uma concorrência que faz com que aquele aluno saia? Então, você perder aluno vai muito além do dinheiro, tá? E aí esse ponto cego ele envolve uma percepção de valor que depende de organização. Então, você olhar para o seu negócio, ver o quanto ele está organizado para receber pessoas, comunicação. Então, como é feita a sua comunicação em relação à sua audiência, tá? A sua divulgação para quem não está no seu negócio, ou como você trata os clientes que já estão com você, e o que você entrega. Então, acho que você tem que deixar muito claro se o seu negócio é um negócio, tá? A gente está falando de futsal, então o futsal ele tem aí principalmente dois caminhos que você pode seguir, um mais competitivo, que você desenvolve um trabalho de formação de atletas de alto rendimento e vai além de trabalhos educativos, trabalhos de base, você participa de competições de alto nível, você revela atletas para o seu próprio clube, às vezes, ou para clubes de outros lugares, ou se você vai desenvolver um projeto de formação educacional, é um projeto que tem bases e raízes muito fortes em didática, em pedagogia, em metodologia, é um projeto que mais inclusivo. Então, a gente às vezes vê muita coerência em projetos de alto rendimento que de repente acabam aí não entregando a formação de um atleta. Normalmente é muito confuso isso, tá? Então, aqui vai uma dica aí para quem está trabalhando com crianças. Eu tenho visto muitos trabalhos onde a criança passa anos em diversas escolinhas, não só em uma, e quando ela chega com 15, 16 anos, ela aprendeu muito pouco sobre o jogo. Então, a gente precisa pensar o que a gente está entregando para essas famílias, para essas crianças, porque o básico é uma criança que passou vários anos nas categorias de base ou nas escolinhas, saberem pelo menos questões relacionadas a regras, os fundamentos básicos, a parte de transição ofensiva e defensiva. Então, eu não tenho visto isso, eu tenho visto muitas crianças chegarem com 15, 16 anos e não entenderem praticamente nada do futsal. E aí é complicado você falar em preço ou em cobrança, você apenas vai manter um negócio e dificilmente você vai crescer. E aí tem treinadores que cobram barato e também perdem alunos, então isso é uma prova de que o preço não é um fator decisivo. É, e por outro lado, a gente encontra treinadores que cobram, eu não diria caro, tá a palavra, eu trouxe a palavra caro aqui porque o senso comum entende como caro, mas é um preço justo porque é complicado. A gente está na educação física e no esporte,
uma área que as pessoas elas têm uma tendência a não valorizarem como outras áreas, mas eu conheço muitos profissionais que estão aí sendo muito bem remunerados, estão ganhando muito dinheiro e eles têm lista de espera. Lista de espera, eles às vezes demoram para atender porque tem muita gente, e aí eles têm um planejamento para que aquelas pessoas que eles estão atendendo no momento tenham o máximo de qualidade e do interesse deles pelo desenvolvimento dessas pessoas. Então, quem cobra barato sem estrutura continua vazio e quem cobra com o valor percebido vai crescer. Eu acho que essa é o quadro que a gente tem, tá? E aí eu já vou para um erro que prende muitos treinadores, tá? Essa questão de cobrar barato para segurar o cliente, segurar o aluno, é uma armadilha, tá? O que que acontece quando você cobra barato? Você atrai um público sensível a preço. Então a gente tem visto aí, existem muitas pessoas que realmente elas ligam e fazem uma comparação e o lugar que está mais barato elas acabam não tendo essa percepção. Acho que por isso que a gente fala muito aqui que é a função do treinador enquanto profissional, tá? Enquanto gestor aí da sua própria carreira, ele está criando estratégias para que as famílias, para que as crianças, para que os clientes, eles tenham essa percepção de valor, porque senão vai ficar algo que vai estar relacionado só ao preço, e aí o preço vai, quem cobra mais barato vai estar tá levando aquele aluno, mesmo que em outro momento isso acaba não sendo refletido em crescimento. Não tem poder de negociação, então, pô, você já está cobrando barato, tá? É muito difícil para quem cobra. Aqui a gente não tem feito, tá? Por exemplo, não tem promoção, não tem desconto, não tem dia, entendeu? Para você de repente promover o negócio e fazer algumas coisas, essas ativações aí, Black Friday, enfim. Não, eu acho que o futsal ele representa muito na vida de qualquer pessoa que participa de um projeto, então ele traz muitos benefícios, então realmente quando você já cobra barato, fica muito difícil você ter qualquer tipo de negociação, tá? Então, realmente você tem que ter o seu trabalho valorizado, é, porque isso acaba desvalorizando, sim, o profissional, o seu próprio trabalho, e você vai ficar preso numa lógica de volume.